Boa tarde, pessoal. Meu nome é Ivanildo Brito e estou gravando essa videoaula de fortalecimento de servidores em Linux, né? Um trabalho que nós estamos desenvolvendo na faculdade. Meu grupo é o Expertise, certo? E aqui eu vou efetuar algumas configurações no servidor para trazer mais segurança, né? Para trazer mais não deixar o meu servidor tão vulnerável, né, isso, contra ataques e até mesmo a não funcionar o meu servidor adequadamente, certo? Então, o fortalecimento, pessoal, na verdade, de servidores engloba muitas coisas, né? Por exemplo, como a configuração adequada da rede, ou seja, de você configurar a sua placa de rede, não deixando ela, por exemplo, como cliente DHCP, será um servidor, você tem que configurar a placa de rede, né, de forma estática, correto? Depois eu vou passar para vocês, por exemplo, algumas configurações básicas, simples, mas são importantes. Por exemplo, desabilitar os terminais, né, o terminal 2, terminal 3, terminal 4, deixar apenas, por exemplo, o terminal 1 que nós estamos utilizando agora habilitado, né? Desabilitar o Ctrl Alt Del, né, do computador, ou seja, rotinas, né, simples, mas que vão trazer mais segurança para o meu servidor. Logicamente que numa videoaula aí de mais ou menos 10, 15 minutos, não vamos conseguir trazer todas as implementações de um servidor. Temos, por exemplo, aqui o Nagios, né, que é uma ferramenta maravilhosa de monitoramento de rede, né? Nós podemos implementar VPNs dentro da minha rede para acessar, por exemplo, filiais, né? A minha filial e a matriz. Então, tudo isso, pessoal, nós podemos fazer, né, para trazer um pouco mais de segurança para o nosso servidor. Implementar, por exemplo, regras de firewall, né, no caso o IP tables, trazer, por exemplo, configurações de um firewall de aplicação como o Squid, né, na própria instalação do computador, você criar partições, né, para os diretórios principais do Linux, né, por exemplo, como o /home, o /tmp, que são arquivos temporários da internet. Temos também o /etc. Então, todos esses diretórios você pode colocar em partições, né, diferentes, e também você pode colocar permissões nessas partições. Como você também pode verificar no seu computador todas as permissões existentes nos diretórios e arquivos do seu computador. Tá ok? Então vamos entrar, por exemplo, aqui, vou colocar a minha senha de root. Já é uma coisa errada, né? Você entrar sempre como root, né? Então aqui eu entrei como root, que nós vamos trabalhar com configurações, alterações do sistema. Eu poderia, por exemplo, digitar aqui exit, tá? Então você nunca pode acessar como root se realmente você não for fazer alterações significativas dentro do seu computador. Então eu entrei aqui como um usuário que eu criei na instalação, certo? E se eu quiser, pessoal, o que eu posso fazer aqui? Na hora que eu quiser, eu posso digitar um comandinho, né, aqui, su, né, dá um enter, aí ele faz o que? Ele vai pedir a senha do root, aí eu coloco, né? Se eu não for fazer mais nada no meu sistema aqui, vai ter algum tipo de alteração, é fazer o que? É só dar um exit aqui novamente, certo? E ele volta para o usuário normal, tá? Então, esse procedimento também faz parte do fortalecimento do seu servidor, são dicas, né? Olha, eu coloquei uma senha tão difícil aqui, né, que nem está acessando aqui, pronto, né? Agora entrou, vou dar um Ctrl E, e de cara, pessoal, o que nós vamos fazer? Nós vamos configurar a placa de rede do nosso computador. Eu vou dar um ifconfig aqui na minha tela, né, certo? Para verificar a configuração do meu computador. Ele já pegou, tá aí a placa ETH0, né? Placa Ethernet, tem o IP 192.168.0 alguma, né? 254, tá certo? Mas na verdade, se eu colocar aqui por esse DH Client, vamos dar uma olhada aqui, DH Client, é isso? DH Client espaço ETH0, né? Eu vou colocar um unlock aqui, certo? Vou ETH0, dá um enter, opa,
faltou um E aqui, meu teclado tá muito bom também hoje, né? Mudaram o teclado aqui aí. Então eu vou ver se ele vai conseguir pegar. Vamos ver aqui de novo, ifconfig, né? Aí ele já, opa, já pegou outro IP aqui diferente. Então ele está como cliente DHCP, certo, pessoal? Então vamos fazer o que? Vamos colocar aqui cd barra etc barra network, ok? Então eu vou, opa, né? Faltou o T aqui, dá um enter aqui, dá um ls, correto? E eu vou digitar VI, né, interface, que é o meu editor de texto aqui, né? Então, pronto, entrei no arquivo de configuração da placa. Pode observar que ela está como DHCP, é isso? E nós vamos pressionar o insert aqui e colocar a opção static, né? Static, ok? Aí eu logicamente vou ter que colocar o IP, né? Então eu vou colocar aqui address, certo? Né? Vou colocar aqui 192.168.0.254, né? Vou colocar aqui um netmask, vou colocar aqui 255.255.255.0 e vou colocar aqui o network, minha rede. Mesmo sendo máscara de rede padrão, eu vou colocar aqui minha rede 192.168.0.0 e o meu broadcast, que na verdade então aqui é o último IP da rede, 192.168.0.255, né? E o meu gateway, né, pessoal, por onde eu vou sair para a internet, né? Ok? Então 192.168.0.1, certo? Tudo bem? Então aqui já está configurada a placa de rede no meu computador no modo estático, né? Então isso é correto fazer no computador. Então eu vou dar um ESC aqui, X, né? Muito bem. Eu vou derrubar a placa aqui, né? etc barra init.d barra networking stop, né? Eu vou derrubar a placa de rede aqui e vou subir novamente, dar um start para ver se ela vai pegar aqui o meu IP, né? Vou dar um ifconfig aqui agora, ok? Olha lá, pessoal, já pegou aqui bonitinho, né? Então o que eu vou fazer agora, vou dar uma olhadinha aqui, é sempre importante você colocar cd barra etc barra apt, aí eu vou dar um ls novamente, aí tem aqui, pessoal, eu tenho um arquivinho chamado sources list, então eu vou dar uma olhadinha como ele tá, certo? É importante que você sempre deixe, né, esses dois endereços, no caso do Debian aqui, né, para você ter repositórios na internet, né, para você baixar os pacotes, fazer a instalação dos serviços no seu computador adequadamente, né, que é uma dificuldade que o pessoal tem. No caso, meu já está configurado aqui, mas poderia não estar, tá? É só anotar se alguém quiser aí, tá? Então vou dar um ESC q para sair daqui e vamos dar um apt -get, né? Update, ok? Dá um enter aqui, certo? Então ele já vai fazer a atualização, né, do meu repositório. Olha lá que bonitinho, está acessando a internet, né? Tá funcionando tudo certo, ok? E o que nós vamos fazer aqui, pessoal, de cara, antes de instalar qualquer coisa, por exemplo, um acesso remoto que é utilizado, que é o SSH, eu posso utilizar fazendo o que? A pessoa vai me acessar como root. Não, ela não pode, né? Então eu vou fazer aqui apt-get, né? Install SSH, certo? Vou dar um enter aqui, ele vai dizer que já está instalado no computador. Olha lá, já é a versão mais nova, né? Então se não tivesse instalado, era só digitar aqui apt-get install SSH, ele já instala para você o cliente e o servidor SSH, tá? É um serviço criptografado, utiliza a porta 22. Aí, por exemplo, coloquei aqui SSH, né? Coloquei aqui, por exemplo, que o root, né, ele vai acessar o 92.168.0.1. Ele tem que dar isso como negado, ó lá.
conexão recusada, porque tem uma segurança já no meu roteador, ok? Então agora, outra coisa, por exemplo, eu posso fazer o que? Eu tenho aqui, ó, cd ponto ponto, né? Opa, cd espaço ponto ponto. E o que eu vou fazer agora? Eu estou no etc, vou lá cd, né? SSH, eu vou acessar o diretório do SSH e vou colocar aqui vi, né? sshd.config, por exemplo, né? E eu posso, por exemplo, fortalecer o meu servidor colocando, por exemplo, aqui, ó lá, permite root login. Quer dizer que a pessoa pode acessar meu computador com a conta de root. Não, não pode não. Ele só pode acessar como uma conta padrão, né? Uma conta que não tem privilégio de administrador. Então eu vou dar um ESC aqui, 2.x. Pronto, já está salvo. Vou subir aqui, ó, né, o meu serviço do SSH. Vou dar uma atualizada nele aqui, ó. Vou apagar esse start aqui. Vou colocar aqui SSH, né? Vou dar aqui um restart. Ele vai derrubar o serviço e vai levantar novamente. Pronto. As pessoas já não podem mais acessar remotamente o meu computador, né, usando o root, tá? Então, por exemplo, poderia configurar, como eu falei para vocês, uma VPN, né, que é um tunelamento criptografado, né, certo? Usando a internet, você fazer um tunelamento direto, né, da sua casa para a empresa, de uma filial com a empresa, tá? Outra coisa, pessoal, que nós podemos fazer, eu posso entrar, por exemplo, aqui, ó, cd/etc. E tem um arquivinho chamado aqui, ó, init, né? Init tab, certo? Init tab. Eu vou entrar nele, ó, que legal, tá vendo? E aqui que eu posso fazer, por exemplo, pessoal, né? Tem vários aqui, por exemplo, eu posso, né, bloquear aqui, ó, já tá, né? Ctrl Alt Del desabilitado, ó, tá vendo? Eu posso fazer isso aqui, ó, essa linha que faz isso aqui. Poderia colocar uma especificação aqui embaixo, né? O que mais que eu posso fazer aqui, por exemplo, né? Eu tenho aqui, olha só, já está desabilitado os terminais, ó, tá vendo? Só está habilitado o terminal número 1. Ah, mas eu quero habilitar, não tem problema. Você vem aqui, né? E você apaga. Pronto, habilitei o terminal 2. Ah, mas eu só tenho um terminal, como é que eu vou rodar vários serviços e tal? Bom, você coloca um serviço, o processo em segundo plano, você pode rodar tranquilamente, né? Tá? Então eu vou comentar aqui de novo, ou seja, apenas o terminal número 1 está habilitado, né? Aí eu vou dar um ESC 2.x aqui, pronto, né? Já gravei aqui o init tab, pessoal, tá vendo? Então são técnicas simples que eu vou deixando o computador com mais segurança, eu vou fortalecendo o meu servidor. Por exemplo, eu poderia vir aqui um cd/home, né? Posso criar aqui um usuário, add user, por exemplo, ó, certo? Vou colocar aqui Ivanildo, né, que é meu nome, tá? Então, aqui pronto, tá. Pode ver que ele já pede uma senha, né? Eu vou colocar uma senha aqui padrão, vou colocar uma senha aqui de novo, tá? Vai pedir algumas coisas que não me interessa muito agora, né? Sim. Se eu der um ls no home, ele já criou um arquivinho, né? Aí se eu der um ls-la aqui, o que vai acontecer, pessoal? ls-la, ele fala aqui, ó, que tem algum tipo de permissão aqui. Eu posso fazer o que? Eu posso colocar aqui chmod, né, 740, por exemplo, Ivanildo. Quer dizer o que? Olha lá, vamos dar um ls-la de novo aqui. Dá uma olhadinha aqui, pessoal. Olha lá, ó, tá vendo? Agora eu tenho permissão total para o dono, que sou eu. Eu não, né? O root, né? Quem criou, certo? Agora, o grupo tem permissão apenas de leitura e outras pessoas não podem acessar a minha pasta. Você deve fazer isso com todos os diretórios, né, importantes do seu sistema, né? Colocar como eu falo, uma restrição, né, pessoal? Não é qualquer um que pode acessar essas pastas. Então, como eu falei na instalação, você foi lá e separou o /home, o /tmp, o /etc. Você pode montar essas partições também dizendo que ele não pode ser acessado pelo root, né, e assim por diante. Você pode acessar, por exemplo, aqui também, ó, cd, né, /etc
vou dar um ls aqui, aí tem lá, por exemplo, né, eu vou colocar aqui vi fstab, né, que aqui você pode fstab, opa, olha lá, tá vendo, pessoal? Aqui eu posso montar as minhas partições aqui, ó, né, tanto que agora ele usa aqui, posso fazer a montagem das outras partições aqui dentro, ó, tá vendo? E aqui eu posso colocar o que? Permissões aqui também, dentro do fstab, né, para ter algum tipo de restrição. Então eu posso ter esses dois pontos Q para sair daqui, por exemplo, né? E agora, por exemplo, eu vou fazer o que, pessoal? Outra coisa, você quando vai instalar o serviço no computador, apt-get instalar, você tem que observar quais são os serviços que estão rodando no seu computador, né? Se não tiver necessidade, você tem que fazer o quê? Remover esses serviços, porque eles podem ser utilizados por ataques também, hackers, né? E para a gente dar uma olhada, por exemplo, vou colocar apt-get, né? Install, colocar aqui rcconf, tem várias formas de ver isso aqui, opa, olha lá, rcconf, o pacote é inválido, né? É rc, não é cr, né? É rcconf, né? Ó, tá certo, pessoal? Aí se eu posso instalar ele tranquilamente no meu computador, né? Olha lá que bonitinho, já está baixando porque eu configurei a placa de rede adequadamente, certo? Então nós vamos perceber aqui que depois da instalação, ele vai fazer o que? Eu posso verificar. Então eu posso verificar aqui o que, pessoal? Dá um Ctrl L aqui, opa, dá um Ctrl L aqui, tá? Então eu vou digitar rcconf, né? rcconf, vou dar um Enter aqui, certo? E já, ó, tá vendo aqui, pessoal? Olha o tanto de serviço que eu tenho aqui, ó, ser inicializado automaticamente aqui, ó. Eu poderia pelo menos habilitar, né? Pô, não vou usar o CUPS, servidor de impressão, vou dar um espaço, difícil usar, né, pessoal, servidor de impressão. Ah, não vou usar um outro, ó, não vou usar o Squid, tá aqui, ó, pô, vou lá e desabilito o Squid, pô, não usar o Squid também, tá? Ou seja, eu poderia desabilitar um monte de serviços aqui na instalação, na inicialização, né, pessoal? Então, vou sair daqui, outro interessante para vocês, e para finalizar, eu vou dar um exemplo para vocês aqui, né, que eu posso colocar também, instalar um proxy, né, pessoal, um firewall de aplicação. Então você pode ir lá apt-get, né, certo? Opa, espaço get, espaço install, né, squid, ok? Opa, squid, vou dar um enter aqui, certo? Olha lá, ele está verificando, eu tenho já instalado aqui os pacotes, ele vai dizer que já é a versão mais nova, legal, e eu vou colocar cd /etc, já estava no etc, né? Ei, meu Deus, né? Então, /etc /squid, certo? Aí eu vou dar um ls aqui, já tem um arquivo de configuração, mas esse já está configurado, eu não sou bobo, né, pessoal? Então eu vou colocar aqui vi squid.conf, vou dar um enter aqui, olha lá. Então aqui, pessoal, tem a porta, né, que ele vai utilizar. Outra coisa, pessoal, você tem que gerenciar muito bem os logs do sistema, né? Porque é através dele que eu vou guardar as informações, aqui é uma documentação do meu sistema, né? Aqui, pessoal, por exemplo, é quem vai autenticar esse cara. No caso aqui eu vou criar um arquivo chamado passwd, e eu vou colocar as senhas, os usuários e as senhas aqui dentro, né? Eu vou instalar o Apache aqui e vou criando lá, tem um comandinho chamado htpasswd, que eu posso, né, criar os usuários aqui, né? Mas poderia, por exemplo, ser autenticado pelo LDAP, pode ser autenticado inclusive pelo Windows, né? Pelo Active Directory, né? Dentro do Windows, tá? Aqui eu disse aqui, ó, né, as minhas ACLs, o que eu vou bloquear, quais são os sites que eu vou bloquear, aqui, ó, ACL negados, tem várias outras palavras aqui muito feias que eu não posso falar agora, que você pode bloquear aqui. Então aqui estão as portas, a porta 80, porta 21, eu poderia bloquear a porta 21, o cara não vai fazer mais download, né? E aqui embaixo, pessoal, eu vou
dizer se essas ACLs estão, né, negadas ou se elas estão habilitadas. No caso, por exemplo, do negados, que são os sites. Vamos dar uma olhadinha aqui. Vamos descer aqui, ó. Olha lá, negados, tá vendo aqui? Tá lá em cima. Né? O que eu não, quais são os sites que eu não quero? Ah, mas eu poderia colocar isso aqui dentro de um arquivo separado, né? Colocar um menos i aqui, ó, e digitar, falar assim, ó, tá lá em sites, né? E colocar muitos outros sites lá pra gente poder acessar, certo? A rede aqui que eu vou utilizar, que é essa 192.680, certo? E aí nós poderíamos fazer uma outra aula só para explicar cada linha dessa do Squid. Eu vou dar um ESC 2 pontos X aqui, né? Posso subir, lógico que vai dar algum erro aqui, pessoal, porque não está configurado totalmente aqui dentro, né? Ó, tem algumas outras coisas que eu tenho que rodar, né? Ó lá, né? Certo, pessoal? Perdão, eu acabei não querendo instalar de novo aqui o Squid. Aí é bom, hein? Caramba, eu vou rodar o serviço Squid, né? Barra etc barra init.d barra squid e vou dar um start aqui, ou então um restart, né, aqui, ó, para ver se ele vai subir, mas ele vai dar algum errinho porque eu, né, tenho que fazer algumas configurações, mas é isso aí. Aí você pode fazer o que? Criar uma regra de firewall pelo iptables, né, para você inclusive natear isso aqui, se o seu servidor Linux está diretamente ligado no modem, por exemplo, né? Eu posso fazer com que venha a internet chegando no computador e através desse servidor ele transmitir a internet, né? Passar a internet para todos os outros computadores da rede. Aí eu ia precisar de algumas regrinhas de iptables, né? Que você pode colocar aí também. Aí eu falei, ó, tá vendo, pessoal? Tem algum errinho ali, né? Tá certo? Olha lá, não funcionou. Eu posso criar aqui então, dar um touch, né? Um touch, certo? PASWD, porque ele falou que eu não criei aqui, né? O PASWD. Agora eu vou criar. Pô, pronto, criei. Pode ser que agora funcione já meu Squid aqui, ó, né? Tá rodando, pronto, tá rodando. Olha lá, né? Então eu posso fazer o que agora, pessoal? Né? Instalar o SARGS, que é um gerenciamento pela interface gráfica para ver quem entrou no site, quem não entrou, certo? Posso trabalhar então com Nexus, posso trabalhar com Nagios, que eu falei que é uma ferramenta muito boa, maravilhosa de monitoramento da rede. Você pode fazer, pessoal, diversas coisas para deixar mais seguro o seu computador, né? Eu falei para você sobre o Nagios, falei para você sobre um Snort, por exemplo, com suporte a MySQL, certo? Ferramentas de análise de vulnerabilidade, que eu falei para vocês, o Nexo, né? Configuração de host IDS e outras coisas assim. Tá certo, pessoal? Mas aqui foi só apenas uma demonstração de algumas coisas simples que eu posso fazer no meu servidor e deixar ele mais protegido. Muito obrigado e até a próxima.